E se você tivesse que escolher entre palácio ou caverna? Ou ainda, se eu te disser que a caverna é melhor do que o palácio? Meu nome é Simone Araújo e esse é o canal Ser. Vem comigo e eu vou te mostrar, na prática, qual o melhor lugar. Você deve estar se perguntando: o que ela vem agora com essa história de palácio e caverna? Claro, normalmente a gente sempre pensa no palácio. Eu me sinto e sou uma princesa do Senhor. Mas será que o palácio, em alguns momentos da nossa vida, é o melhor lugar? Eu quero falar com você hoje sobre palácio versus caverna. Pois é. E se eu te disser que muitas vezes na nossa vida precisamos nos esconder nas cavernas? Ou melhor, o Senhor nos esconde nas cavernas para que a gente possa alcançar o palácio. Nós somos filhas do rei, mas ele sempre tem um porquê das coisas na nossa vida. Eu quero ler com vocês 1 Samuel 22, para que você entenda do que eu estou falando. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Quando essa palavra veio ao meu coração, num devocional que eu estava fazendo, eu fiquei me perguntando como um futuro rei, porque Davi aqui ainda não era rei, mas já tinha sido ungido, foge para uma caverna. E o Senhor colocou no meu coração que muitas vezes a gente se apega muito à aparência. Tudo a gente olha primeiro a aparência, porque é o que vem primeiro a nós. Sabe aquela frase que dizem, a primeira impressão é a que fica? Pois é, eu tenho aprendido que não é assim. A primeira impressão não é a que fica, quando você se dá oportunidade de conhecer. Davi estava fugindo de Saul, e por isso ele se refugiou na caverna de Adulão. Ah, e um detalhe, gente, uma curiosidade que nem eu mesmo sabia. Eu achei que Adulão era uma pessoa, mas para você que assim como eu achou isso, Adulão é um lugar. Pois é, Adulão era uma região. E Davi foi se esconder de Saul, porque Saul queria matar Davi. Você já se sentiu assim, perseguido? Você já se sentiu pressionado? Parece que todo mundo à sua volta quer te apagar, quer apagar o seu brilho, apagar a sua luz. E esse brilho e essa luz, quando eu falo, gente, é com toda humildade, porque é o reflexo de Jesus em nossa vida. Eu já passei por isso. Se você se sente perseguido, se você se sente roubado, se você sente que estão tentando te apagar, abafar, eu sei como você se sente. Eu já me senti assim. Mas a gente não pode deixar. Só que em certos momentos na nossa vida a gente precisa entender quando é momento de se posicionar e quando é momento de se retirar. Não é todo tempo, gente, que a gente vai chegar e já vai de primeira, bater de frente e discutir e chegar para as pessoas e falar não, porque é assim que eu penso, ou assim assado. Ou então outros vão para outro extremo, que é abrir mão de quem você é, da sua essência, ou do que você pensa, do que você acredita, para caber no mundo das pessoas. Davi se refugiou por um tempo, porque ele precisava ter a sabedoria divina para saber como agir naquele momento. Davi era rei, ele foi ungido do Senhor. Davi não, me perdoe, Saul.
Ele foi ungido do Senhor. E não era tempo ainda de Davi reinar. Voltamos àquela velha frase. Precisamos esperar. Esperar em Deus. Oh, meu Pai, até quando? Pois é, gente. Eu tenho vivido essa caverna. E se você se encontra nesse momento e se identifica com isso, bem-vindo ao time. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que a caverna é o melhor lugar para a gente se refugiar em Deus. Muitas vezes quando estamos na caverna, não é porque a gente correu, porque a gente fugiu das situações, não. O Senhor está te escondendo, o Senhor está me escondendo. Há um tempo onde o Senhor nos esconde, onde o Senhor nos leva a perder amizades, tira-nos de mesa que não faz parte do nosso propósito. E Ele nos prepara dentro da caverna. É nessa caverna que Ele vai te preparar para aquilo que nós já conversamos no primeiro vídeo, no segundo vídeo. Inclusive, vou abrir um parênteses, que se você não assistiu aos meus vídeos, assista. É um testemunho vivo, é algo que eu conto do que está acontecendo comigo. Como eu já disse, tudo que eu compartilho aqui é algo que eu estou vivendo. Eu não estou criando em fantasias e histórias. Fecha parênteses. Nós precisamos entender que muitas vezes a caverna é um lugar seguro. Elias também se escondeu na caverna, mas a situação de Elias estava de fugir de Jezabel. Ele foi ameaçado de morte e ele teve medo. Gente, nós também temos medo, é normal. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entender que quem está do nosso lado é o Senhor dos Exércitos. Então, esse momento de caverna, aproveite para aprender mais, para se conectar mais com o Senhor, para ter mais tempo com Ele. Desfrute do tempo com o Senhor. Tempo de oração. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido que o meu tempo devocional não é apenas ver um vídeo devocional ou ler a palavra e pronto. Não, é meditar na palavra, é escrever para não esquecer. E eu tenho crescido em graça e conhecimento. Eu tenho crescido em equilíbrio. E eu posso vir aqui dizer para vocês como algo que eu tenho passado e que tem feito grande diferença em minha vida. Então nem sempre a caverna é um lugar escuro, sem perspectiva. Muitas vezes a caverna é o lugar onde Deus está te escondendo para algo muito maior. E sabe o que é interessante? Olha aqui, versículo 2. Presta atenção no que Davi conta para nós. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Uma coisa que eu aprendi nessa passagem, e estudando algumas coisas para poder vir aqui falar com vocês sobre esse assunto, é que as cavernas, a princípio, principalmente essas desse lugar, quando você entra, é um corredor estreito. Você olha para o caminho e você fala: como pode aqui caber 400 homens? Mas quando você anda mais um pouco e entra, ela é gigantesca. E essa caverna leva para outras cavernas. Então dá para a gente entender que naquela época cabiam sim homens que se escondiam e se refugiavam ali. E o mais interessante dessa palavra é que esses homens eram, no cenário humano, naquilo que a gente julga como aparência, os improváveis, os piores. Você se lembra de alguém mais que andava com os piores, com os esquecidos, com aqueles que ninguém acreditava? Pois é, o nosso Jesus. Ele escolheu os improváveis. E eu não sei você, mas eu me sinto uma improvável. Eu sou uma improvável. Eu sou uma pessoa como aqueles. Eu tenho vivido momentos de angústia de espírito. Eu tenho vivido apertos. O Senhor tem me esticado. Eu estou endividada. Sabe, gente?
às vezes a gente se expõe, não é para fazer vitimismo, ou ai, coitadinha. Não, mas o seu testemunho de vida tem que se encaixar na vida de outras pessoas, porque esse testemunho é ministério. E quando eu digo que eu estou endividada, eu estou aqui me colocando diante da mesma situação daqueles homens naquela caverna. E onde eu quero chegar com isso? Davi se juntou a eles. Davi foi ungido rei. Só que ele passou por isso. No dia que Samuel chegou na casa do seu pai para ungir o rei que o Senhor tinha determinado, o seu pai não contou com Davi. Ele mostrou todos os outros irmãos que eram lindos, perfeitos, maravilhosos diante dos homens. Mas o Senhor escolheu Davi, o menor da casa dele, o pastor de ovelhas que estava lá no rebanho, cuidando do rebanho. E é isso que o Senhor tem para te dizer hoje. Não importa quem você é. Ele não está olhando para o que você pode fazer, para suas condições, ou para sua beleza, ou para o que você pode conquistar. Não. O Senhor escolhe os incapazes, porque é Ele que capacita. Gente, aprenda de uma vez por todas. Eu tenho aprendido de uma forma muito dura, por ser cabeça dura. Deus é que capacita. É o Senhor que escolhe. É o Senhor que dá a sabedoria. É o Senhor que nos mostra o caminho. E como eu sempre falo aqui, o dom é Deus que dá. E Ele não dá para nós mesmos. Ele dá para usar com outros. E é isso que eu estou fazendo aqui. Inclusive, me diga uma coisa. Coloca aqui nos comentários. Você tem se sentido assim? Incapaz? Endividado? Aflito no seu espírito? Você tem se sentido numa caverna? Tem percebido que parece que ninguém mais te vê? Coloca aqui embaixo. Me conta. Eu vou orar por você. E eu peço que você ore por mim também. Gente, esse canal é para abençoar a vida de vocês. Assim como tem me abençoado, porque a palavra chega primeiro a mim. Então que você possa fazer parte disso. Compartilhe essa palavra. Ah, é só mais uma com um canal que quer aparecer. Não. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E falar é fácil. Mas eu sei. E tenho vivido. E quem me conhece sabe. E aqui a gente não tem que provar nada para ninguém, né? É o Senhor que conhece o nosso coração. Mas, voltando ao assunto. O dom, ele é para ser usado com outras pessoas. E sabe o que eu tenho aprendido? Dom sem unção não faz sentido nenhum. Não tem funcionalidade. Nós precisamos da unção do Senhor. Se Ele não derramar do óleo, do azeite em nós, se Ele não nos capacitar, nós não somos nada. Essa palavra ela vai chegar vazia se eu não estiver ligada na videira verdadeira. No Pai que nos acolhe, que nos ensina, que nos abraça, que cuida de nós. Eu não sou ninguém, gente. Eu não sou ninguém. Eu estou no meio daqueles, como Davi encontrou. Eu sou mais uma. E talvez você esteja se sentindo assim. E sabe o que eu tenho aprendido? Foi preciso Davi passar por isso para chegar onde ele chegou. Davi não conquistou o reinado que Deus deu para ele. Não foi ele que pediu. Da noite para o dia. Demoraram muitos anos. E ele foi preparado nesse caminho. Mas ele chegou. Ele alcançou. Ele virou o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Aquele que, até hoje, o sinal do reino dele está na bandeira de Israel. E é conhecida em todo o mundo. Então, gente, muitas vezes nós queremos alcançar palácios. Nós queremos alcançar o melhor, não é errado. Você querer uma vida boa, um bom trabalho, um bom relacionamento, não é errado. E tudo isso Deus tem para nós, porque Ele diz na palavra dele que nós viveremos em plenitude. Vida e vida em abundância. Mas, muitas vezes não estamos prontos para receber. Então, que nesse momento, que nesse dia 9 de fevereiro de 2026,
Ou o dia que você encontrar essa mensagem, você possa entender que agora é o momento. Que você não está escondida ou escondido porque ninguém te vê, porque ninguém te olha. O Senhor te escondeu. E no momento certo, Ele vai te tirar da caverna e te colocar em palácios. E eu não estou falando de riqueza. Eu estou falando de sabedoria, de grandeza de Deus. Porque quando estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E nós temos tudo nele. Viveremos uma vida em plenitude. E precisamos saber todos os dias que nós não pertencemos a esse mundo. A palavra do Senhor diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor de Cristo não está nele. Que você fique com essa palavra hoje, entendendo que muitas vezes na nossa vida queremos o palácio, mas a caverna é muito melhor. E que precisamos estar nela e nos aliarmos com aqueles que nós achamos que não são capazes, que são improváveis, assim como nós, para que um dia nós possamos seguir e chegar onde Deus quer. E deixa eu te falar uma coisa. Esses homens que foram considerados improváveis são chamados em Hebreus de valentes de Davi. Pois é, o exército de Davi, que venceu tantas batalhas com o Senhor Cristo, Jesus, que já se fazia presente naquele lugar. Deus, Ele quer usar nossas vidas para louvor da glória dele. Nós nascemos para adorá-lo. Que essa palavra fique no seu coração. Escolha nesse momento a caverna. Se você precisa desse tempo, aprenda. O Senhor quer te ensinar. Abra os seus ouvidos. Aprenda a esperar. Seja discipulado. Seja um discipulador. Use o seu testemunho para abençoar a vida de pessoas. E o Senhor vai te colocar no lugar que Ele quer, no propósito que Ele quer. Você vai chegar onde Ele quer, se você permanecer firme, entendendo que mesmo o momento de caverna vai te levar ao palácio. Que Deus te abençoe.